Você já sentiu que mesmo quando está descansando, parece ter uma lista de tarefas enorme para cumprir? Que você não lê mais por causa da história, mas para bater a meta de páginas ou de livros lidos. Ou que você faz um exercício físico não por causa da saúde ou da endorfina, mas sim para postar os tempos ou os quilômetros no aplicativo. Parece que o nosso lazer está sendo sequestrado pela performance. Então, hoje a gente vai conversar sobre como a ditadura do hobby produtivo está adoecendo a gente. E porque ser inútil ou não ser o bonzão em alguma coisa talvez tenha se tornado o maior ato de rebeldia dos nossos tempos. Mas antes de tentar te convencer a se juntar aos rebeldes, eu posso me apresentar? Oi, meus amores, meu nome é Thaisa, sejam muito bem-vindos ao canal. O canal é Baby, ainda tá começando, então qualquer curtida ou comentário ajuda o YouTube a entender que o vídeo é relevante e leva o vídeo a mais pessoas. Quero agradecer e dar boas-vindas a todo mundo que tá chegando. Eu sou muito grata a cada um de vocês, viu? Aqui a gente fala sobre cultura, entretenimento, comportamento, cultura da internet e o meu objetivo é te informar enquanto você se diverte. Se você já tá curtindo o vídeo ou foi com a minha cara, se inscreve no canal para não perder nada do que vem por aí. E agora, bora pro que interessa? O significado de hobby, segundo o dicionário online disso é atividade feita por lazer, distração, prazer, divertimento, e não por obrigação. O termo se popularizou lá nos Estados Unidos no início do século XX, depois que os trabalhadores conquistaram o direito de trabalhar apenas 8 horas por dia. Antes disso, era comum que as pessoas trabalhassem 14, 16 horas. Cara, e pensar que a gente reclama porque 8 horas ainda é puxado. E aí, com esse tempo conquistado com muita luta pelo pessoal daquela época, as pessoas começaram a fazer coisas simplesmente porque gostavam. Pintar, observar pássaros, nadar, ler, enfim, fazer aquilo que dava prazer. Então me diz como é que foi que em pouco mais de 100 anos a gente simplesmente parou de curtir o prazer pelo prazer? Quando que a gente começou a achar que hobby só para distrair a cabeça são perda de tempo? Em qual momento a gente começou a mercantilizar as nossas paixões? Porque durante boa parte da história da humanidade, o tempo era uma coisa abstrata. Não tinha como adiantar a colheita, nem otimizar ali a retirada do leite das vacas, coitadas. As coisas aconteciam quando tinham que ser, no tempo da natureza. Mas depois da criação do relógio mecânico, o tempo se tornou mais mensurável, quase palpável, sabe? Algo que podia ser calculado, dividido, aproveitado. E aos poucos surgiu aquela pressão de você precisa usar o seu tempo da melhor forma possível. Cafezinho, quer? Mas com o surgimento da internet, computadores, celulares, redes sociais, streaming, parece que o tempo encolheu. Nós temos tanta coisa para consumir o tempo todo que a impressão que dá é que nós nunca temos tempo suficiente. As pessoas reclamam o tempo todo que não tem tempo para ler, para ver um filme inteiro, para fazer uma atividade física. E de fato, muitas delas perdem 3, 4 horas no deslocamento do trabalho, que se a gente somar aí, dão 13 horas dedicadas ao trabalho, contando a hora de almoço. Mas também tem quem passe 2, 3 horas do dia gastando seu tempo simplesmente rolando a tela infinitamente e continua sentindo que não tem tempo. Inclusive, nesse vídeo aqui, eu falo sobre o fato de nós passarmos, em média, 53 dias por ano no celular. Sim, se nós somarmos as horas, nós passamos 53 dos 365 dias olhando para um pedaço de metal coberto com vidro. Enfim, para otimizar essa suposta falta de tempo, as pessoas colocaram na cabeça que elas precisam ser produtivas até no descanso. É uma espécie de descanso ativo. Mas é claro que você pode ter um hobby, contanto que ele te acrescente alguma coisa, que te traga crescimento profissional, pessoal ou que te gere uma graninha. Porque, meu amor, se você não gerar nada disso, você sente que tá perdendo tempo, que tá fazendo alguma coisa inútil. Numa rápida pesquisa no YouTube ou no TikTok, você encontra vídeos com centenas de milhares de visualizações que te ensinam a como ser produtivo, como acordar antes das 5 da manhã para poder fazer as coisas que você gosta, como não ficar para trás, ou como transformar o seu hobby em renda. Da série Transformando Meu Hobby em Marca, episódio 3. Da série Hobbies Fáceis que Geram Renda Extra. Hoje eu vou te mostrar que a arte com cimento é muito mais fácil e baratinha do que você imagina. Transformando um hobby em fonte de renda. Eu achei o hobby perfeito que dá pra fazer dinheiro depois. E eu só consigo pensar, tá, mas e que horas a gente relaxa? Porque você não pode começar a correr, você tem que monitorar
quantos quilômetros você correu. Você não pode só ler, você precisa cumprir a meta de páginas diárias para poder cumprir a meta mensal de livros lidos. Tem sempre uma cobrança. Que desespero! Há muito tempo, o hobby deixou de ser uma atividade prazerosa para se tornar uma competição com a gente mesmo e com as pessoas na internet. Até o nosso prazer ganhou metas e objetivos. E o pior é que parece que a gente tem que provar até que tá descansando. Não adianta só descansar, você tem que mostrar na rede social que você tá descansando. E tem que ser aesthetic. O livro com café perfeito, na cafeteria perfeita. A meditação com o look certo, o visual da moda. Imagina aí com a roupa cheia de bolinha, com aquela calça meio esgarçada. A corrida com o quê? O print do aplicativo. Se não rendeu o story, a sensação é de que o tempo foi desperdiçado. É o tal do tá pago. Se não postou, não fez. A impressão que dá é que o ato de documentar o hobby se tornou mais importante do que aproveitar o momento em si. E calma, que eu entendo que para algumas pessoas esse compromisso de compartilhar serve de motivação. Que o compromisso com os seguidores ajudam elas a continuarem a fazer aquelas tarefas. E eu sempre achei isso muito normal. Mas enquanto eu estava escrevendo esse roteiro, eu parei para pensar, falei assim, gente, mas que loucura! Por que o compromisso com desconhecidos ou semi-conhecidos da internet é levado mais a sério do que o nosso compromisso com a gente mesmo? Olha que época doida que a gente está vivendo. E tem mais, tem gente que realmente começa uma atividade para relaxar. E aí, posta na internet. Grande erro. Os seguidores elogiam, dizem que a pessoa é boa naquilo e que ela deveria ganhar dinheiro com aquilo. E aí que o universo do trabalho faz o que ele sabe fazer de melhor. A gente pega uma coisa que deveria ser distração e transforma em mais uma obrigação. Mais uma performance, mais uma fonte de cobrança, mais uma fonte de estresse. O hobby não gera lucro. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu dei uma risada. Mas depois eu pensei, faz total sentido. Eu aprendi a desenhar adulta e por puro hobby. Era o meu momento de diversão, prazer e relaxamento. Mas aí o desenho virou trabalho. Eu virei uma ilustradora profissional. Uau, que sonho, trabalhar com o que você ama. Só que o que ninguém tinha me contado na época é que quando o hobby vira profissão, o negócio muda um pouquinho. Não é mais diversão, é obrigação. Não é mais só sobre o que você quer criar, mas também sobre o que as pessoas querem que você crie. Chegou em um momento onde eu tentava desenhar pra mim, mas não tava mais me dando aquele brilho no olho, sabe? Tava me gerando ali uma frustração. Isso porque eu tava tentando enfiar hobby e trabalho juntos na mesma caixinha e eles simplesmente não cabem. Foi aí que eu percebi. Eu matei o meu hobby. E o que eu aprendi com isso? Que eu preciso achar um novo hobby. Algo que me coloque novamente naquele estado de flow. Sabe quando o mundo ao seu redor parece desaparecer e você não pensa mais em nada, nem nos problemas? Então, é pra isso que o hobby serve. Hobby não tem prazo, não precisa ficar perfeito, não tem cliente te cobrando ajustes e não tem meta pra bater. O hobby é só sobre você. Então deixa eu te perguntar, se o seu hobby virou trabalho, então qual vai ser o seu próximo hobby? Olha lá, pra menina ir embora. E nisso, o hobby vai perdendo uma das características, uma das coisas mais bonitas que ele tinha. O fato de ser uma das poucas atividades na vida em que você pode se permitir ser ruim. Você precisa ser bom no trabalho. Você não pode ser um pai ou uma mãe ruim. Mas o hobby deveria ser exatamente o espaço onde você poderia errar. Pintar mal, cantar mal, dançar mal. E melhorando aos poucos, ou nem melhorar, se esse não for o seu objetivo. Você não precisa ser uma Ana Botafogo para começar a dançar. Mas hoje em dia parece que se você não for bom, como é que você vai postar? Como é que você vai monetizar? Se você é ruim em alguma coisa, parece que você tá só perdendo tempo. Que você tinha que estar investindo em alguma coisa que melhora a sua produtividade, a sua performance, a sua carreira. Vocês se lembram da definição de hobby do início do vídeo? É uma atividade feita por lazer, distração, prazer, divertimento e não por obrigação. Mas o hobby atual tá diferente, né? Tá parecendo uma extensão do trabalho. E eu não vou ser hipócrita e fingir que essa mentalidade não me atinge. Inclusive, eu acho que um dos principais motivos para eu fazer vídeos é exatamente perceber que eu tô sendo afetada por uma coisa que eu não tava percebendo. Eu sempre gostei muito de ler. Eu aprendi a ler com 4 anos e desde então não parei mais. Eu lembro que eu era uma das alunas da escola que mais pegava livro na biblioteca. Eram vários quadradinhos pequenininhos, assim, tudo carimbado. Mas com o tempo eu senti que eu fui perdendo interesse em livros de ficção.
eu simplesmente passei a sentir que eles não me acrescentavam tanto quanto os livros de não ficção. Biografias, livros de história, de aprimoramento profissional acabaram virando ali o topo da minha lista. Por que raios a gente precisa estar sempre aprendendo? Em que momento eu deixei de ler só para relaxar ou simplesmente para mergulhar num universo mágico que não existe, que me fazia dormir de madrugada, de tão legal que era? Sinceramente, eu não sei. Quando que essa mudança aconteceu? Parece que o nosso tempo ocioso foi infectado pela mentalidade da produtividade. Se você não está se esforçando para construir uma coisa, o que você está fazendo de bom? Simplesmente foi criada uma culpa por descansar. Se você descansa, você está, no mínimo, perdendo seu tempo. E aí o seu cérebro fica assim, bora, cara, vamos trabalhar, vamos aprender alguma coisa, vamos ser produtivo. Você não pode ser inútil. Mas vem aqui, vou te contar um segredo. O nosso cérebro precisa do tédio. E não sou eu que estou dizendo isso, mas o professor de Harvard e PhD em Ciências Sociais, Arthur Brooks. Você precisa ficar entediado. Sua vida vai ter menos sentido e você vai ficar mais deprimido se nunca se entediar. Quer dizer, não podia ser mais claro. O tédio é uma tendência de não estarmos ocupados cognitivamente, o que faz o nosso sistema de pensamento usar uma parte do cérebro chamada rede de modo padrão. Parece chique, mas não é. A rede de modo padrão é um conjunto de estruturas no cérebro que são ativadas quando você não tem mais nada para pensar. Tipo quando você esquece o celular e está parado no semáforo, por exemplo. É aí que a sua rede de modo padrão entra em ação. A gente não gosta disso. Por que o tédio é tão ruim? Bem, porque a rede de modo padrão nos faz pensar em coisas que podem ser meio desconfortáveis. Quando você não pensa em nada, sua mente divaga e pensa, por exemplo, em grandes questões sobre o sentido da vida. Qual é o sentido da minha vida? Você entra em questões existenciais meio desconfortáveis quando está entediado. Se toda vez que você estiver um pouco entediado você pegar o celular, vai ficar cada vez mais difícil achar um sentido. E essa é a receita para depressão, ansiedade e um vazio existencial, que aliás estão explodindo por aí. Eu entendo, você não quer ficar entediado, mas você precisa. Fique mais entediado. Amanhã, quando for à academia de manhã depois de acordar, não leve o celular. Será que você consegue? Não ouvir um podcast enquanto treina, só ficar com seus pensamentos. Eu garanto que você vai ter as suas ideias mais interessantes enquanto treina sem aparelhos. Provavelmente faz muito tempo que você não faz isso. Comece a lidar melhor com períodos de 15 minutos ou mais de tédio e veja a sua vida mudar. Primeiro, você vai ficar menos entediado com as coisas comuns do dia a dia. Se você dominar a arte do tédio, vai se entediar menos com seu trabalho, vai se entediar menos com seus relacionamentos, vai se entediar menos com as coisas que acontecem ao seu redor. Mas mais importante, vai começar a refletir sobre as maiores questões da sua vida. Propósito, sentido, coerência, relevância. E quem sabe, você pode até acabar mais feliz. A gente vive num mundo tão distópico que a gente precisa ser ensinado a se entediar. Cara, isso é muito doido. Hoje a gente não consegue ficar 15 segundos desconectados. Fechou o sinal, opa, pega o celular. Não no Rio de Janeiro e São Paulo que a galera tá passando de bicicleta e pega o celular na mão. Mas o pão tá fazendo a torradeira? Pega o celular. Eu vou ficar aqui pensando no quê, ó? Vou distrair minha cabeça. Porque o tédio incomoda. O tédio faz a gente pensar sobre coisas difíceis, mas que são importantes. Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Se a gente tá com a cabeça sempre ocupada, a gente não pensa nem nesse tipo de coisa. Só vive no automático. As pessoas parecem estar vivendo constantemente com o objetivo de atingir uma linha de chegada invisível. E quando elas alcançam aquela meta, a felicidade dura pouco, porque logo a gente já cria uma nova meta para ser alcançada, ainda mais difícil. Ter metas é ótimo, claro, mas não quando a gente está falando de atividades que deveriam ser para relaxar, de lazer, de descanso. O nosso cérebro já é bastante superestimulado hoje em dia. Então, talvez o que a gente realmente precise é reaprender a relaxar. Olha as estrelas, olha pro nada, sai com seus amigos, vai ver um filme, sem se culpar por não estar sendo produtivo. A vida não pode ser uma constante preparação para o futuro. Tem gente que só vive esperando, que pensa, ai, quando eu chegar lá. Só que em algum momento esse futuro chega e ele vira o presente. E como é que foi esse processo? Você viveu ele, curtiu? Só ficou ali esperando esse futuro chegar? Você sabe quantas semanas vive uma pessoa que chega aos 80 anos? Vou te dar um tempinho para pensar. 4.000 semanas. Você pode estar pensando, só isso? Sim, 4.000 semanas. Quem fez esse cálculo não fui eu. Foi o jornalista Oliver Burkeman, no seu livro 4.000 Semanas, Gestão de Tempo para Mortais. Vou deixar o link de compra também aqui, se vocês quiserem dar uma olhada. Agora, pensa comigo, se você está chegando nos 30, nos 40, quantas semanas, teoricamente, te faltam?
Você não é uma máquina, você não precisa ser produtivo o tempo todo. E agora eu posso te fazer um convite para um pequeno ato de rebeldia? Abraça o inútil. Faça alguma coisa sem pensar que vai fazer bem para a sua carreira, para o seu corpo, para o seu intelecto. Faça algo porque você gosta, porque você quer. Você não precisa ser a próxima MasterChef para cozinhar e nem ser um triatleta para começar a correr. Será que você consegue? Eu prometo que vou tentar também. Agora me diz, você já largou algum hobby por pressão? Ou o contrário, você faz alguma coisa por puro prazer, sem ser necessariamente bom naquilo? Eu quero voltar a fazer natação. Eu comecei a fazer porque eu não sabia nadar. Eu senti tanta paz, estar ali submersa naquele azul, sem ouvir nada, só você com você mesmo. E eu preciso voltar. Bom, se você tá gostando do nosso papo, o que você acha da gente ficar mais pertinho, ó? Estreitar a amizade? Me segue lá no Instagram, é @Insta da Thaísa. E claro, se você chegou até aqui, deixa seu like e se inscreve no canal, porque eu te garanto, o melhor vídeo é sempre o próximo. Tchau, beijinho!